Há algo que você carregou por tempo demais. Um peso que não te deixa dormir em paz, que aparece nos momentos mais inesperados, que te sussurra que já é tarde demais para você. Essa voz que te lembra quem você foi, o que você fez, o que não pôde reparar. Hoje, Deus quer te dizer algo diretamente. Esse passado que tanto te atormenta já não tem autoridade sobre a sua vida. Não é por acaso que você está ouvindo esta mensagem. Talvez você esteja anos se sentindo preso em uma versão sua que já não existe, carregando culpas que Deus já perdoou, vivendo com uma vergonha que não te pertence. Você tentou mudar, orou, prometeu ser diferente, mas algo continua te puxando para trás. Hoje isso termina. Nesta mensagem, você vai descobrir como soltar de verdade as correntes do ontem. Vai entender por que o passado parece tão poderoso, mesmo já não tendo direito sobre você. E vai receber ferramentas concretas para viver cada dia como a nova criatura que Deus diz que você já é. Não importa a sua idade, não importa quantas vezes você tenha falhado, não importa quão grave você ache que foi a sua história. Antes de continuar, quero te convidar a declarar algo comigo. Escreva nos comentários estas palavras: estou pronto para soltar meu passado e nascer de novo. Que esta declaração seja o primeiro passo da transformação que você vai experimentar hoje. Vamos começar. Número 1. O passado como sombra sem poder. Comecemos pelo mais importante. O passado pode levantar a voz, pode aparecer sem aviso na sua mente, pode tentar te intimidar, mas já não tem autoridade sobre você. É como uma sombra que caminha atrás de você enquanto avança. Parece grande, parece próxima, parece real. Mas quando você para e a encara de frente, percebe algo libertador. Não tem corpo, não tem mãos, não pode te tocar. Em Cristo, o passado perdeu seu poder no dia em que você nasceu de novo. Desde esse momento, deixou de ser juiz e passou a ser apenas uma lembrança sem jurisdição. Muitas vezes, o inimigo usa o passado como um projetor de cinema. Apaga as luzes do presente e começa a te mostrar cenas antigas na tela grande. Erros que você cometeu, palavras que disse, decisões que hoje lamenta. E enquanto você assiste a esse filme, ele sussurra que nada mudou, que você continua o mesmo, que não merece avançar. Mas ouça-me com clareza e amor. Lembrar algo não significa que isso continue governando. Recordar não é o mesmo que ser definido. Você pode lembrar sem permitir que isso determine quem você é hoje. Deus nunca negou que você tenha um passado. O que ele nega é que esse passado tenha direito sobre o seu futuro. Por isso sua voz é tão clara quando diz para não viver ancorado ao que ficou para trás. Em Isaías 43, 18 e 19, Deus fala com ternura e firmeza. Não se lembrem das coisas passadas, não vivam do ontem, porque eu estou fazendo algo novo. Ele não diz isso para invalidar sua história, mas para proteger seu coração. Quando Deus faz algo novo, o novo sempre ofusca o velho. A luz do presente de Deus faz com que a sombra do passado perca forma. Talvez hoje você sinta que seu passado foi demasiado grave, demasiado escuro, demasiado doloroso, e é natural que essa lembrança venha à sua mente. Não se condene por isso. O problema não é lembrar, o problema é acreditar na lembrança quando ela diz que ainda te define. A gravidade do seu passado jamais supera a grandeza da graça. Se a cruz não pudesse cobrir o que você fez, então não seria suficiente para ninguém. E, no entanto, Cristo disse: consumado está, não quase suficiente. A Bíblia nos mostra algo muito humano no povo de Israel. Quando saíram do Egito, quando já não eram escravos, quando Deus os guiava, ainda assim olhavam para trás. Lembravam-se das panelas de carne, do pão, da aparente segurança. Esqueceram os chicotes, esqueceram a opressão, esqueceram as correntes. O passado sempre se disfarça quando você se sente inseguro no presente. Mostra o que é bom e esconde o que te destruiu. Mas Deus não te tirou do Egito para que viva olhando para trás. Ele te tirou para que aprenda a caminhar como livre.
Sua identidade em Cristo não está ancorada no que você foi, mas no que Ele diz que você é agora e no que está formando em você. A identidade do crente é presente e futura. Você é nova criatura hoje e está sendo transformado a cada dia. Não é uma versão reparada do passado, é alguém nascido de novo. E o novo não responde ao velho. O novo aprende, cresce, tropeça, mas já não vive sob condenação. Talvez você se pergunte por que o passado continua aparecendo se já não tem poder. Ele aparece porque perdeu o controle. Aparece porque sabe que já não governa. A sombra só existe quando há luz à frente. E essa luz é Cristo te guiando para a frente. Cada vez que o passado tentar te acusar, lembre-o de quem você é agora. Não discuta com a sombra, caminhe em direção à luz. Deus não está pedindo que você negue o que viveu. Ele está te convidando a soltar a autoridade que deu a Ele. Sua história não te desqualifica, te prepara. Sua ferida não te invalida, te humaniza. Sua queda não cancela seu chamado. Em Cristo, seu passado pode falar, mas já não manda. Já não dita sentenças. Já não escreve seu nome. Agora que você sabe essa verdade, deixe que ela descanse em seu coração. Respire. Permita que esse peso comece a se soltar. O passado pode tocar sua memória, mas não pode tocar sua identidade. E enquanto você segue caminhando, há algo que você precisa fazer ativamente. Soltar o velho eu e abraçar, com fé e obediência, a vida nova que Deus já declarou sobre você. Número 2. Desapegar-se do velho eu. Agora que você sabe que o passado já não tem poder real sobre você, chega um ponto inevitável e profundamente libertador. Decidir soltar ativamente o velho eu. Porque, embora Deus já tenha feito a obra interna, muitas vezes continuamos vivendo como se ainda estivéssemos doentes. É como alguém que saiu do centro cirúrgico completamente saudável, mas insiste em andar com muletas. O médico diz que ele já não precisa delas, mas ele não se atreve a soltá-las porque se acostumou a elas. Assim acontece com a identidade antiga. Deus já curou o coração, mas você continua usando as faixas. A palavra é clara quando diz, em Colossenses 2:11, que em Cristo você foi circuncidado com uma circuncisão não feita por mãos. Isso não é uma promessa futura, é uma declaração de algo que já aconteceu. Deus não está esperando fazer algo novo em você, Ele já fez. O problema não é a falta da obra divina, é a resistência humana a deixar o familiar. Porque o velho dói, mas é conhecido, e o novo cura, mas exige confiança. Muitas vezes, o que não soltamos não são pecados evidentes, mas hábitos de pensamento, formas automáticas de reagir, mecanismos de defesa que nasceram em meio à dor, maneiras de nos relacionarmos a partir da ferida e não da identidade em Cristo. Continuamos respondendo como o velho eu, porque durante anos foi nossa forma de sobreviver. Mas sobreviver não é o mesmo que viver. E Deus não te deu vida nova para que continue reagindo a partir da versão quebrada de você mesmo. Soltar não significa esquecer o que aconteceu. Soltar significa deixar de se apegar. Significa deixar de se definir pelo que ocorreu, pelo que você fez ou pelo que outros fizeram com você. Significa aceitar que, embora esse capítulo tenha existido, ele já não é o livro completo. A cada manhã, quando você desperta, há uma oportunidade silenciosa, mas poderosa. Escolher quem você vai ser hoje. Não quem você foi ontem, não quem teme ser amanhã, mas quem você é agora em Cristo. Às vezes soltar dói porque implica renunciar às desculpas que te protegiam. Implica deixar de dizer eu sou assim para começar a dizer estou aprendendo a viver como alguém novo. É normal sentir medo. Está tudo bem. O novo sempre dá medo porque não se controla. Mas o medo não é sinal de que você está errado. É sinal de que está avançando sem se apoiar no velho. A Bíblia nos mostra Jacó lutando com o anjo. Ele não saiu igual entrou. Saiu mancando, mas saiu com um nome novo. Às vezes, soltar o velho eu não é elegante nem confortável.
Às vezes implica uma claudicação emocional, uma sensação de vulnerabilidade. Mas o novo nome vale a ferida. Israel nasceu naquela noite, embora Jacó tenha perdido a forma como caminhava. E assim acontece com você. Algo velho fica para trás para que algo novo possa caminhar com você. Talvez você ouça uma voz interna dizendo, mas eu sempre fui assim. E é verdade, isso era verdade. Já não é. Agora você é alguém novo aprendendo a viver como tal. Ninguém nasce sabendo andar. Ninguém nasce sabendo falar. O novo nascimento espiritual também requer aprendizado, prática e paciência. Não se desespere consigo mesmo. Deus não se desespera. Se hoje você ainda luta, não é evidência de que não nasceu de novo. É evidência de que nasceu. O velho você não lutava porque estava confortável. O novo, você luta porque é a vida dentro que rejeita o velho. Essa incomodidade é sinal de saúde espiritual, não de fracasso. Soltar o velho eu é uma decisão diária. Não é um evento emocional, é uma escolha consciente. A cada dia, você escolhe se veste com a identidade antiga ou com a nova. A cada dia, decide se responde a partir da ferida ou a partir da cura. E mesmo que às vezes falhe, não retrocede ao ponto de partida. Continua sendo filho, continua sendo novo, continua sendo amado. Deus não te pede perfeição, pede rendição. Não pede que finja não sentir, pede que não fique preso ao que já não é. Quando você solta as faixas, descobre algo lindo. Suas pernas espirituais estiveram fortes o tempo todo. Só precisava se atrever a caminhar sem muletas. Você decidiu soltar o velho eu. E embora o processo continue, há uma área onde essa mudança se torna especialmente decisiva e visível. Porque o maior campo de batalha não está fora, mas dentro. Agora é momento de olhar de frente o que ocorre na sua mente, onde a nova identidade deve ser afirmada a cada dia. Número 3. Renovando a mente, o jardim interior. Você decidiu soltar o velho eu, mas há um lugar onde essa mudança precisa ser afirmada a cada dia para que seja real e duradoura. Sua mente. Sua mente é como um terraço cheio de vasos. Durante anos, sem perceber, foram semeadas sementes que não vinham de Deus. Pensamentos de culpa, de vergonha, de medo, de condenação. No início, pareciam pequenos, quase inofensivos, mas com o tempo cresceram e ocuparam espaço. E agora, Deus te convida a olhar esse terraço com honestidade e amor. Não para te culpar, mas para te ensinar a cultivar algo novo. Imagine esse terraço descuidado, com plantas secas, ervas daninhas crescendo sem controle, vasos quebrados. Assim é a mente quando viveu muito tempo sob o peso do passado. Mas agora imagine o mesmo terraço cuidado, limpo, com flores vivas, com ordem e cor. A diferença não está no terraço, está no cuidado. A mente não se transforma por força nem por culpa, se transforma por renovação. Por isso a palavra diz em Romanos 12:2 que não se conformem com este século, mas sejam transformados pela renovação do entendimento. Não diz castigar-se, não diz exigir-se, diz renovar. A transformação real não ocorre de um dia para outro, ocorre de glória em glória, como diz 2 de Coríntios 3:18. É um processo progressivo, amoroso, constante. Deus não espera que amanhã você pense perfeitamente, espera que hoje você comece a pensar diferente. Cada pensamento novo é uma semente, cada verdade que você aceita é água. Cada mentira que você rejeita é uma erva daninha arrancada. Nada muda sozinho. Tudo se cultiva. Muitas pessoas se frustram porque os velhos pensamentos continuam aparecendo. Mas isso não significa que você tenha fracassado. As ervas daninhas voltam a crescer porque a terra está viva, não porque esteja perdida. Que um pensamento velho apareça não significa que tenha direito de permanecer. Significa que agora você pode escolher não regá-lo. Antes, você regava sem perceber. Hoje, você tem autoridade para substituí-lo. Os pensamentos não se eliminam,
se substituem. Quando um pensamento de condenação chega e diz que você não merece o amor de Deus, não o combate com silêncio, você o substitui com a verdade. Diz dentro de si que em Cristo não há condenação. Quando chega a dúvida e sussurra que você não mudou nada, lembra que a mudança é um processo, não uma emoção. Quando surge a vergonha, lembra que Deus não se envergonha de te chamar de filho. Meditar na palavra não é repetir frases sem sentido. É regar as sementes corretas, é permitir que a verdade de Deus se assente, se aprofunde, crie raízes. O Salmo 1 fala da árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá seu fruto a seu tempo. A árvore não se esforça para dar fruto. Dá fruto porque suas raízes estão no lugar certo. Sua mente dá fruto quando se alimenta da fonte correta. Talvez você se pergunte por que continua pensando coisas que já não quer pensar. Porque sua mente foi treinada durante anos numa direção. Agora você está aprendendo uma nova. Não se desespere. Ninguém aprende um idioma novo em um dia. Ninguém muda hábitos profundos da noite para o dia. Deus não está desapontado com seu processo. Ele caminha com você nele. Renovar a mente também implica cuidar do que você permite entrar. O que você ouve, o que você vê, o que repete. Nem tudo que é familiar é saudável. Às vezes, continuamos regando plantas velhas por costume. Mas hoje, você pode escolher conscientemente quais pensamentos merecem espaço no seu terraço interior. Quando um pensamento do passado tentar assumir o controle, não o insulte nem tema. Simplesmente observe e deixe passar. Depois plante uma verdade. Assim, pouco a pouco, sua mente começa a se parecer diferente. Não perfeita, mas viva. Não livre da luta, mas cheia de esperança. Deus não pede que você controle cada pensamento. Pede que cultive a direção da sua mente. Que volte uma e outra vez à verdade. Que se lembre de quem você é agora. Que não viva pelo medo, mas pela nova identidade que lhe foi dada. Sua mente está sendo renovada. Já não é território abandonado, é terra em processo. E enquanto você continua cuidando desse terraço interior, há algo importante que precisa saber. Existe um perigo sutil que pode frear esse crescimento, tentar misturar o novo com o velho. Isso é algo que agora você precisa aprender a discernir para continuar avançando com liberdade. Número 4. O perigo de misturar o velho e o novo. Sua mente está sendo renovada, sim. Mas há um perigo sutil que pode arruinar esse processo sem que você perceba. Tentar misturar o novo com o velho. É como alguém que quer encher uma garrafa rachada. Não importa quanto você coloque, o líquido escapa. Você se esforça, ora, tenta, mas volta a se sentir vazio. E não é porque Deus não está derramando. É porque você continua usando um recipiente velho para uma vida nova. Ouça isso com clareza, porque pode te libertar de muito auto-engano. Deus não quer consertar sua vida velha. Ele quer te dar uma completamente nova. E o novo não cabe no velho. Não porque Deus seja duro, mas porque Ele te ama e te protege. O velho está quebrado em seu design, contaminado por padrões, orgulho, controle, amargura, por mecanismos que nasceram da ferida. E o vinho novo de Deus não pode ficar preso em estruturas antigas sem quebrá-las. Jesus falou sobre isso com uma imagem simples, mas profunda, os odres velhos. O vinho novo precisa se expandir. Tem vida, tem movimento, tem crescimento. Se você o coloca em um odre velho, o odre se rompe. Não porque o vinho seja ruim, mas porque o recipiente já não tem flexibilidade. E aqui está a verdade. Quando Deus começa a derramar vida nova sobre você, essa vida empurra, estica, confronta, transforma. Se você tenta conservar suas velhas formas enquanto diz que quer o novo, acaba vivendo em frustração. Não por falta de fé, mas por falta de separação. Muitas vezes pensamos que misturar é apenas manter pecados óbvios.
Mas há coisas que parecem neutras e ainda assim sabotam o novo nascimento. Atitudes incompatíveis com o espírito, amargura escondida, orgulho disfarçado de caráter forte, controle que você chama de prudência, frieza que você chama de maturidade, distância emocional que você chama de paz, mas que na verdade é medo. O velho eu sempre busca uma maneira elegante de sobreviver dentro da nova vida. E por isso, Deus te pede honestidade. Há uma frase que revela muito no coração. Sou cristão, mas... Esse mas é um alerta. Porque significa que há uma parte de você que ainda está negociando com o velho. E não te digo isso para te acusar, te digo para te despertar. Não estou pedindo perfeição instantânea. Estou te convidando à sinceridade. Reconhecer quais hábitos do velho eu você continua protegendo enquanto diz que quer o novo. A palavra em Tito 3,5 descreve a salvação como um lavamento de regeneração e renovação no Espírito Santo. Isso não soa como retoque superficial, soa como limpeza total. Regeneração não é maquiagem espiritual, é nascimento. Renovação não é remendo, é transformação. Deus não te salva para que continue vivendo com um pé no Egito e outro na terra prometida, porque essa mistura sempre te quebra por dentro, te deixa dividido, cansado, confuso, com culpa acumulada e com a sensação de não avanço. Olhe o que aconteceu com Naamã. Ele queria a cura, mas no começo não queria o processo. Queria o milagre sem soltar seu orgulho. Queria o novo de Deus, sem se humilhar como criança. Teve que se mergulhar completamente. E nessa história há um princípio espiritual. A mistura impede o milagre. Enquanto você protege seu orgulho, seu controle, seu ressentimento, a cura fica pela metade. Não porque Deus se recuse, mas porque você está mantendo uma porta aberta para o velho. E aqui é onde dói um pouco, mas cura. Às vezes não soltamos porque o velho nos dava identidade. A ferida virou seu nome, o erro virou sua etiqueta, a culpa virou sua forma de pagar pelo que fez. Mas Deus não te pede que pague, Cristo já pagou. Deus não te pede que se castigue, Ele te pede que se renda. O problema de misturar é que rouba seu alívio. Você quer paz com sua história, quer se sentir verdadeiramente limpo, quer se aproximar de Deus sem vergonha, quer esperança de mudança real. Mas a mistura mantém a condenação acesa, porque você continua alimentando aquilo que Cristo já pregou na cruz. Talvez você diga, mas sempre fui assim. E eu te respondo com amor, isso era verdade, já não é. Pode ser que sua mente demore a acreditar, mas seu espírito já recebeu uma nova identidade. Às vezes, o coração vai mais devagar que a verdade, mas a verdade não muda pelo seu ritmo. Você não precisa se sentir novo para começar a viver como novo. Um bebê não sente que é filho, simplesmente é. Suas emoções se alinharão com a obediência, não o contrário. Então hoje faça simples e profundo. Identifique o que você está misturando, não para se condenar, mas para entregar. Diga a Deus com sinceridade, Senhor, isso eu protegi, isso eu justifiquei, isso eu misturei, já não quero viver dividido. Porque quando você deixa o recipiente velho, o novo finalmente fica. E quando o novo fica, a paz começa a ocupar lugares onde antes havia apenas culpa. Agora que você entende a necessidade de separar velho e novo, há algo que o velho eu deixou e que precisa de cura para que você possa caminhar leve. A vergonha. Essa vergonha que te faz se esconder, calar, sentir-se indigno. E Deus quer quebrá-la com amor. Número 5. A graça que sana vergonha e feridas. Agora que você entende a necessidade de separar o velho do novo, há algo que ficou exposto e que precisa de cura profunda. A vergonha e as feridas que você carrega dentro. Porque você pode ter soltado hábitos, pode ter mudado decisões, mas se a vergonha continua falando, continuará tentando governar sua identidade. A vergonha sussurra que você é o que fez, que está manchado para sempre, que não merece olhar para Deus nos olhos.
Mas a graça se levanta e diz algo completamente diferente. Você é o que Deus diz que você é. E hoje a graça vence. Não porque você mereça, mas porque Deus decidiu te amar assim. A vergonha não apenas lembra o pecado, ela o exagera. Não apenas aponta o erro, ela o transforma em identidade. Faz você pensar que sua história te desqualifica, que suas feridas te tornam menos digno de amor. Mas a graça não funciona por mérito. Em Isaías 43:25, Deus fala com uma ternura que desarma toda a acusação quando diz que Ele apaga suas rebeliões por amor de si mesmo. Não pelo seu bom comportamento, não pelo seu esforço, não pela sua perfeição. Ele te perdoa porque seu amor é fiel ao seu próprio caráter. Isso significa que seu passado não tem a última palavra. Quem tem é o coração de Deus. Talvez hoje você sinta que a vergonha se tornou como uma segunda pele. Algo tão acostumado que você já não sabe quem é sem ela. Ela te acompanha quando ora, quando lembra, quando se olha no espelho. Mas ouça-me com amor e verdade. Essa pele não é sua. Nunca foi. Deus tem vestes novas preparadas para você. E não são simbólicas, são espirituais, reais, restauradoras. Em Zacarias 3, vemos uma cena poderosa e pouco mencionada. Josué, o sumo sacerdote, está diante de Deus com vestes sujas. O acusador está ali, apontando, lembrando, condenando. E Deus não discute com o acusador, não enumera explicações, simplesmente ordena que retirem as vestes sujas e vistam-no com roupas de gala. E diz: veja que tirei de você o seu pecado e te fiz vestir roupas novas. Observe isso com calma. Josué não se trocou sozinho, não se limpou, não se defendeu. Foi vestido por Deus diante do acusador. A graça não te pede que você se limpe primeiro para se aproximar. Ela te veste para que você possa permanecer. Isso é curador, porque a vergonha sempre te empurra a se esconder, a se isolar, a pensar que ninguém entenderia o que você carrega dentro. Mas Deus não te esconde. Deus te restaura à vista de todos, inclusive daquilo que te acusava. Há uma diferença profunda entre a culpa que vem de Deus e a vergonha que vem do inimigo. A culpa que cura, que a Bíblia chama de convicção, aponta uma direção e te leva ao arrependimento. A vergonha tóxica te prende, te paralisa e diz que não há saída. A convicção diz: isso não te convém. A vergonha diz: isso é você. E Deus jamais falará assim com você. Ele corrige sem destruir, guia sem humilhar, restaura sem esmagar. O Salmo 103 diz que Deus afastou nossos pecados tão longe quanto está o Oriente do Ocidente. Não há ponto de encontro entre esses extremos. Isso significa que, quando Deus perdoa, não deixa restos, não deixa rastros, não deixa migalhas de condenação. Se hoje você continua se castigando por algo que Deus já perdoou, você não está sendo humilde, está desconfiando da graça. E a graça não se defende, se recebe. As feridas do passado também não definem sua capacidade de ser amado. Pode ser que você tenha sido rejeitado, traído, usado, ignorado. Pode ser que fizeram você acreditar que não valia, que era substituível, que sua dor não importava. Mas essas feridas não são sua identidade. São lugares onde Deus quer derramar consolo. Ele não te ama apesar de suas feridas. Ele te ama dentro delas. E seu amor não as nega, ele as cura. Talvez hoje você duvide da sua salvação porque continua lutando. Mas a luta não é evidência de ausência de vida, é evidência de vida nova resistindo ao velho. O velho você não lutava, estava confortável. O novo você luta porque há algo santo crescendo dentro. E Deus não se assusta com seu processo. Ele caminha com você passo a passo. Hoje a graça te toma pela mão e diz para soltar as roupas rasgadas, a identidade manchada, o nome que não te pertence.
Você não é sua vergonha, você não é sua ferida, você não é seu passado. Você é alguém que Deus decidiu vestir de novo. E quando você recebe essas vestes de graça, algo muda por dentro. O peso se alivia, a respiração se libera. O coração começa a acreditar que talvez, pela primeira vez, possa viver a partir do amor e não da culpa. Você foi vestido de graça. Agora surge uma pergunta profunda e necessária. Se você já não é o que fez, se já não é sua ferida, então, quem você é realmente? É tempo de declarar sua verdadeira identidade e caminhar nela com liberdade. Número 6. Sua verdadeira identidade. Declaração de quem você é. Você foi vestido de graça, e agora surge a pergunta: se você já não é sua vergonha, se você já não é seu passado, se você já não é aquela versão antiga, então, quem você realmente é? Aqui é onde Deus não apenas te limpa, Deus te nomeia, porque o céu não trabalha com apelidos de dor. O céu trabalha com identidade oficial. E sua identidade não é determinada pela sua história, pelos seus erros ou pelas opiniões dos outros. Sua identidade é declarada pelo Rei do Universo. E ele já falou: o mundo te coloca etiquetas conforme suas quedas. As pessoas te chamam pelo que lembram. O inimigo te nomeia conforme o que te acusa. Mas Deus te nomeia conforme Ele decidiu. É como uma certidão de nascimento. Pode ser que durante anos tenham te chamado por um apelido que te feriu. Pode ser que tenham marcado você com palavras injustas. Pode ser que você mesmo tenha repetido nomes que te destruíram por dentro. Mas quando você nasce de novo, há um nome novo sobre você. Uma declaração oficial do céu que não depende do seu passado, mas da vontade de Deus. Tiago 1,18 diz que Ele, de sua própria vontade, nos fez nascer para que sejamos como primícias de suas criaturas. Isso não é poesia bonita, é posição espiritual. Primícias significa o primeiro, o separado, o especial, o que pertence a Deus. Você não é um acidente. Você não é um descarte. Você não é um vamos ver se funciona. Você é alguém que Deus quis, alguém que Deus chamou, alguém que Deus fez nascer de novo por sua própria vontade. Seu valor não está no seu desempenho, está na decisão dele. Efésios 2,10 diz que você é obra de Deus, criado em Cristo Jesus, para boas obras que Deus preparou de antemão, para que você andasse nelas. Veja que forte isso. Não diz, quando você se comportar bem, te farei útil. Diz que você já foi criado com propósito. Você não está improvisando sua vida. Deus já preparou caminhos, e seu passado não os cancelou. Seu passado talvez tenha te desviado, talvez tenha te ferido, talvez tenha manchado sua mente, mas não destruiu o projeto. Porque o projeto não é sustentado pela sua força, é sustentado pela mão do Criador. 1 Pedro 20,3 diz que você nasceu de novo, não de semente corruptível, mas de incorruptível. Isso significa que o que Deus plantou em você não se apodrece, não se acaba, não expira, não tem data de validade. Pode ser que você se sinta instável, pode ser que sua emoção suba e desça, pode ser que um dia você se sinta próximo de Deus e outro dia se sinta distante, mas a semente de Deus permanece. O que Ele começou, Ele sustenta. Isaías 61,3 fala de uma promessa que toca direto o seu interior. Manto de alegria em lugar de espírito angustiado. Deus não quer apenas que você pense certo. Deus quer que você respire diferente, que caminhe mais leve, que possa olhar sua história sem que ela te destrua. A alegria que Deus dá não é negar a ferida, é cobri-la com um manto novo. E esse manto não se ganha, se recebe. Agora, entenda isso porque aqui está o ponto decisivo. Essa identidade é posicional, não aspiracional. Não é algum dia serei filho, é sou filho. Não é algum dia serei perdoado, é sou perdoado. Não é algum dia serei novo, é sou novo. Pode ser que você ainda não sinta isso, está tudo bem. Identidade não é emoção, é verdade legal.
Um bebê não sente que é filho, simplesmente é. E com o tempo, seu coração aprende a descansar no que já era certo desde o nascimento. Assim também com você. Caminhe pela fé até que suas emoções alcancem o que o céu já declarou. Quando a dúvida atacar, não negocie com ela. Responda com decreto, porque o que Deus disse sobre você tem mais peso do que o que você sente em um dia ruim. Quando a acusação chegar, você diz: não sou o meu passado, sou primícia de Deus. Quando a vergonha aparecer, você diz: sou obra dele, criado com propósito. Quando o medo te disser que vai recair, você diz: há semente incorruptível em mim. Quando a angústia apertar, você diz: Deus me vestiu com manto de alegria. Não porque você se ache forte, mas porque Ele é fiel. E se você quer uma prática simples, faça como se estivesse recebendo sua certidão de nascimento espiritual toda manhã. Coloque sua mão sobre o peito e declare, com calma e fé, mesmo que sua mente ainda discuta: sou filho amado, sou perdoado, sou novo, tenho propósito e minha vida pertence a Deus. Não é mágica, é alinhamento, é ensinar sua alma a obedecer à verdade. Você conhece sua identidade. E quando a identidade se estabelece, algo interessante começa a acontecer por dentro. O pecado que antes te atraía, agora te incomoda. O velho que antes parecia normal, agora se sente estranho. Não porque você seja perfeito, mas porque você está vivo. E esse incômodo é um sinal precioso de que você realmente nasceu de novo. Número 7. A nova criatura se incomoda com o pecado. Você conhece sua identidade e, a partir daí, algo muito concreto começa a acontecer dentro de você. Sua relação com o pecado muda. Talvez isso tenha te confundido, até mesmo te assustado. Coisas que antes você fazia sem pensar agora pesam. Palavras que antes dizia com leveza agora te incomodam. Ambientes que antes te atraíam, agora te deixam vazio. E talvez você tenha pensado: o que está acontecendo comigo? Por que agora tudo me afeta mais? Deixe-me dizer algo com clareza e paz. Você não está piorando, você está curando. O incômodo não é retrocesso, é evidência de vida nova. Imagine alguém que ficou anos em água suja. Enquanto estava lá, o cheiro não o incomodava, porque era o normal. Mas quando sai, quando se limpa, quando respira ar fresco, aquele mesmo cheiro agora se torna insuportável. Não porque esteja mais fraco, mas porque já não pertence mais àquele lugar. Assim funciona o novo nascimento. O que antes era habitual agora é estranho. O que antes era confortável agora é desconfortável. E isso não é condenação, é sensibilidade espiritual. Romanos 6,6 diz que nosso velho homem foi crucificado com Cristo para que o corpo do pecado fosse destruído e já não servíssemos ao pecado. Observe bem isso. Não diz que o pecado desapareceu completamente de um dia para o outro. Diz que já não é mais seu senhor. Antes mandava, agora tenta seduzir. Antes governava, agora incomoda. Antes não havia resistência, agora há luta. E essa luta é sinal de que algo mudou no profundo. Muitos crentes se condenam porque continuam sendo tentados. Mas a tentação não é pecado. Jesus foi tentado e não pecou. A tentação faz parte do processo. O problema não é que a tentação exista. O problema seria se ela já não te incomodasse. O fato de agora seu coração reagir, de que algo dentro de você diga: isso não está certo, é uma prova clara de que a lei de Deus já não está só fora, mas dentro de você. Jeremias 31:33 diz que Deus colocará sua lei em sua mente e a escreverá em seu coração. Isso significa que você já não obedece apenas por medo ou por regra, mas por convicção interna. Algo dentro de você se alinha com o que agrada a Deus. Nem sempre com força perfeita, nem sempre com vitória imediata, mas sempre com uma nova direção. E isso é vida. Antes, o velho você não lutava.
Justificava-se, adaptava-se, acomodava-se, dizia: sou assim, todo mundo faz, não é para tanto. Agora, o novo você não pode viver assim. Mesmo que caia, já não pode permanecer tranquilo. Mesmo que tropece, não pode habitar ali. Há dor, há tristeza, há desejo de voltar a Deus. E isso não é hipocrisia, é evidência de que o Espírito Santo está agindo em você. A Bíblia menciona Ló vivendo em Sodoma. Diz que sua alma justa se afligia todos os dias ao ver e ouvir as más obras daquele lugar. Ló não pertencia àquele lugar, embora estivesse lá. Seu incômodo era a prova de que ele não era como os demais. Assim também acontece com você. Pode ser que ainda esteja em meio a lutas, processos, ambientes difíceis, mas seu incômodo é sinal de que você já não é o mesmo, já não se encaixa como antes. Aqui é importante fazer uma distinção que cura muito o coração. A diferença entre cair e viver no pecado. Todos caímos, todos tropeçamos, todos temos dias de fraqueza, mas já não vivemos lá, já não fazemos do pecado nossa casa, já não o defendemos, já não o celebramos, já não o chamamos de normal. E quando caímos, algo dentro de nós nos impulsiona a levantar, a buscar perdão, a voltar à luz. Isso é nova criatura em ação. Se hoje você sente culpa constante, se castiga sem descanso, pare um momento. Deus não está te acusando, Ele está te formando. A condenação diz: você não serve. A convicção diz: volte. E Deus sempre chama a voltar, nunca a se esconder. Não se condene por estar em processo. Não se compare com outros. Não se exija perfeição instantânea. Deus não trabalha assim. Talvez você pense, se realmente tivesse nascido de novo, já não lutaria com isso. E essa é uma mentira muito comum. A luta não prova que você não nasceu de novo, prova que sim. O velho você estava confortável, o novo você se incomoda porque há vida. Onde há vida, há sensibilidade. Onde há sensibilidade, há rejeição ao que destrói. Cada vez que esse incômodo aparecer, não o veja como inimigo. Agradeça a Deus em silêncio. Diga: obrigado porque já não sou o mesmo. Use esse incômodo como sinal para se aproximar mais, para orar, para pedir ajuda, para tomar decisões novas. Não como desculpa para desistir, mas como evidência de que você está caminhando. Seu passado já não tem autoridade. Sua identidade já foi declarada e agora até mesmo sua relação com o pecado está mudando. Isso significa que a transformação é real, não perfeita, mas real. Não concluída, mas em andamento. E esse processo não para aqui. Apenas começa, porque Deus não quer apenas salvar você, Ele quer te formar. E isso se chama santificação, um caminho onde cada dia você se parece um pouco mais com quem já é em Cristo. Número 8. Transformação diária, santificação prática. Sua relação com o pecado mudou. E agora começa uma etapa igualmente importante: aprender a caminhar todos os dias nessa nova vida. A santificação não é um evento espetacular que acontece uma única vez. É um processo cotidiano, silencioso e constante. Não é correr uma maratona espiritual para provar algo. É aprender a dar um passo fiel hoje. Deus não está pedindo que você seja perfeito amanhã. Ele te convida a ser um pouco mais obediente hoje do que ontem. A Bíblia nos lembra em Lamentações 3, 22 e 23 que pela misericórdia do Senhor não fomos consumidos, porque novas são cada manhã. Essa palavra é chave. Novas cada manhã. Não diz novas a cada ano, nem novas quando você se portar bem. Cada manhã, a graça fresca. Isso significa que hoje você não precisa carregar o peso de ontem. Se ontem você caiu, hoje não começa do zero, começa desde a misericórdia. Cada amanhecer é um reinício que o próprio Deus projetou para sustentar seu processo. Muitos desistem porque pensam que a santificação deveria ser rápida e sem tropeços. Mas Deus nunca prometeu velocidade, prometeu companhia. Ele caminha com você.
como um treinador paciente que sabe que o músculo não se fortalece de uma vez, mas com constância. A transformação diária funciona assim. Não se trata de grandes mudanças dramáticas, mas de pequenas decisões repetidas com fidelidade. Pense em um bebê aprendendo a andar. Ele não se levanta um dia e sai correndo. Cai, levanta, cai de novo. Cada dia consegue algo que ontem não podia, embora ainda tropece. Ninguém o chama de fracasso por cair. Todos celebram que ele está se levantando. Assim, Deus olha para você. Ele não está contando suas quedas, está celebrando suas tentativas. Cada vez que você escolhe obedecer um pouco mais, mesmo que seja em algo pequeno, você está crescendo. Davi, depois de falhar profundamente, não pediu castigo, pediu renovação. No Salmo 51:10, clamou: "Cria em mim, ó Deus, um coração limpo e renova em mim um espírito reto." Essa oração continua vigente. Você pode fazê-la todos os dias. Não é sinal de fraqueza pedir renovação diária, é sinal de dependência. E a dependência é o lugar onde Deus opera com maior liberdade. A santificação prática se vive em coisas simples. Alguns minutos na palavra ao acordar, mesmo sem vontade. Um momento de oração honesta, ainda que breve. Um ato consciente de obediência quando você sabe que poderia reagir como antes, mas escolhe diferente. Não subestime o pequeno. Deus age muito no pequeno. O fruto do Espírito não aparece da noite para o dia. Ele cresce. E tudo que cresce precisa de tempo, cuidado e paciência. O povo de Israel recebeu o maná no deserto um dia de cada vez. Não podiam acumular para o dia seguinte. Deus sabia que se dependessem dele diariamente, seu coração permaneceria próximo. Assim também acontece com a santificação. Deus te dá graça para hoje. Não para a semana inteira, nem para o mês inteiro. Para hoje. Amanhã você receberá de novo. E assim, dia após dia, sua vida vai se alinhando com a nova identidade que já lhe foi dada. Talvez você se diga que já tentou muitas vezes e sempre volta ao mesmo. Mas essas tentativas não provam que você não pode mudar, provam que não pode mudar sozinho. A santificação não é força de vontade, é rendição diária. Não é tentar mais forte, é confiar mais profundo. Quando você falhar, não fuja, volte. Quando errar, não se esconda. Ore. Deus não se cansa de você. Ele se cansa de você desistir. Se hoje você sente que avança devagar, não se condene. Devagar não é parado. Enquanto continuar caminhando, mesmo lentamente você está avançando. A comparação mata o processo. Cada pessoa tem seu ritmo, sua história, seu caminho. Deus não te compara com outros, Ele caminha com você. Há dias em que você sentirá vitória e outros em que sentirá cansaço. Ambos fazem parte do caminho. Nos dias bons, agradeça. Nos dias difíceis, confie. A santificação não depende de como você se sente, mas de quem você segue. E você segue um Deus fiel que não abandona a obra de suas mãos. Hoje você não precisa resolver toda a sua vida espiritual. Só precisa se perguntar: qual passo pequeno posso dar hoje? Talvez desligar algo que sabe que não te edifica. Talvez perdoar uma palavra. Talvez pedir ajuda, talvez abrir a Bíblia, mesmo sem entender tudo. Esse passo conta, muito mais do que você imagina. Você está crescendo dia a dia, não como o mundo espera, mas como Deus projetou. E enquanto caminha nesse processo, há algo que muitos descuidam sem perceber, a forma como se veem. Porque não basta mudar hábitos, é necessário aprender a se ver como Deus já te vê. E isso é o que você precisa compreender agora para continuar avançando com liberdade. Número 9. Amor próprio sano em Cristo. Você está crescendo dia após dia, mas há algo que muitos descuidam sem perceber: a forma como se olham. Você pode estar orando, lendo, tentando obedecer e ainda assim continuar se tratando com desprezo por dentro. E essa voz interna, se não for curada, acaba sabotando tudo. Porque você não pode caminhar com liberdade se por dentro continua se tratando como se fosse o mesmo de antes.
Deus te diz hoje para soltar seu passado, sim. Mas também te diz para soltar a versão quebrada de si mesmo que você aprendeu a odiar. Veja esta imagem. Um copo vazio tentando servir. Por mais boa intenção que tenha, não pode dar. Derrama, raspa o fundo. E ainda assim, não sai nada. Mas um copo cheio não apenas serve, transborda. Assim acontece com o amor. Você não pode amar plenamente os outros se não recebeu primeiro o amor de Deus, de uma forma que cure sua autoimagem. Não se trata de se idolatrar. Trata-se de aceitar o valor que Deus te deu para que a partir daí você possa amar sem necessidade, sem manipulação, sem ressentimento. Jesus disse em Mateus 22:39, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa frase pressupõe algo muito profundo, que existe uma forma correta de se tratar. Ele não disse, ama ao próximo e despreza a sua vida. Disse, como a ti mesmo. Ou seja, o padrão com que você se trata se torna o padrão com que trata os outros. Se você se trata com dureza, acabará sendo duro. Se se trata com desprezo, acabará desprezando. Se se trata com misericórdia, poderá estender misericórdia. Talvez tenham te ensinado que pensar em si mesmo era pecado, que cuidar de si era egoísmo, que colocar limites era falta de amor. Mas Deus não pediu que você se abandonasse. Ele pediu que você negasse o orgulho, o pecado, o controle, não o seu valor. Há uma diferença enorme entre egoísmo e amor próprio saudável. O egoísmo se centra em eu primeiro para usar os outros. O amor próprio redimido se centra em sou amado por Deus, para poder amar os outros com pureza. Quando Paulo diz em 1 de Coríntios 6,19, que teu corpo é templo do Espírito Santo, ele está mostrando que cuidar de si não é vaidade, é mordomia. Cuidar do seu descanso, da sua alimentação, dos seus limites emocionais, da sua saúde, da sua mente. Não é indulgência, é honra. Não porque você seja o centro, mas porque Deus habita em você. E se Deus decidiu fazer da sua vida sua morada, então sua vida tem dignidade, mesmo que seu passado tente gritar o contrário. Há pessoas que chegam a certa idade, depois de muitos erros, feridas e perdas, e sua autoimagem fica marcada. Olham no espelho e o único que veem são falhas. Lembram-se de relacionamentos quebrados e dizem, eu arruinei tudo. Pensam em oportunidades perdidas e dizem, já é tarde. E essa voz se torna uma prisão. Mas Deus não te chama pelo seu histórico. Deus te chama pela sua identidade. Davi era um pastor desprezado, ignorado por sua própria família. E ainda assim, Deus viu nele um rei. Onde outros não viram valor, Deus viu destino. Seu valor não depende de quem te valorizou, depende de quem te criou. Por isso, hoje você precisa destruir essa voz interna que repete mentiras. Essa voz que diz, não mereço, não sou suficiente, Deus já se cansou, se soubessem o que fiz, ninguém me aceitaria. Essa voz não é a voz do Pai. O Pai corrige sim, mas não humilha. O Pai guia sim, mas não esmaga. O inimigo acusa para paralisar. Deus te convoca para levantar. Amar-se saudavelmente em Cristo significa se olhar através do que Deus já declarou. Significa dizer, não estou negando meus erros, mas já não vivo definido por eles. Significa se tratar como alguém por quem Cristo morreu. Significa falar consigo mesmo com a verdade da graça. Com firmeza quando se desordena, com ternura quando cai, com esperança quando se frustra. Porque o amor próprio saudável não é permitir tudo, é cuidar de si para não voltar ao que destrói. E quando isso é curado, algo muda em seus relacionamentos. Você deixa de buscar nos outros o que falta em você, deixa de mendigar aprovação, deixa de viver com medo de rejeição,
Porque quando você sabe quanto vale para Deus, não precisa mais vender sua alma por migalhas de afeto. Pode amar livremente, pedir perdão sem vergonha, colocar limites sem culpa, servir sem ressentimento. Hoje, cuidar de si pode ser seu ato de fé. Pode ser dormir em paz, em vez de se castigar com pensamentos. Pode ser se alimentar melhor porque honra o templo. Pode ser pedir ajuda porque reconhece que sua vida tem valor. Pode ser terminar um relacionamento tóxico porque sabe que Deus não te fez para viver em humilhação. Isso não é egoísmo. Isso é obediência à verdade. E agora, com essa base restaurada, surge uma pergunta-chave. Se você já não age a partir da culpa, nem do desprezo por si mesmo, como toma decisões? Como sabe que caminho seguir? Porque quando você se ama saudavelmente, também aprende a ser guiado, não pelo medo, nem pela impulsividade, mas pelo Espírito de Deus. Número 10. Guiados pelo Espírito, não pelas emoções. Você se ama de forma saudável, começa a respirar com menos culpa e, finalmente, seu coração para de lutar por um pouco de valor. Mas agora surge uma pergunta decisiva. Quando tiver que escolher, quando tiver que decidir, quando os problemas te pressionarem, quem vai tomar o volante? Porque muitos dizem, Deus me guia, mas na realidade quem guia são suas emoções. E as emoções mudam como o clima. Hoje dizem sim, amanhã dizem não. Hoje te elevam, amanhã te quebram. Deus te diz hoje, solte seu passado, nasça de novo e aprenda a caminhar guiado pelo Espírito, não pelo que sente no momento. Veja esta imagem, uma bússola e uma catavento. O catavento gira com qualquer vento. Se sopra forte, aponta para um lado. Se a corrente muda, gira sem avisar. Assim são as emoções. Informam, mas não sustentam. A bússola, por outro lado, mesmo na tempestade, continua apontando para o norte. Não porque ignora o vento, mas porque foi feita para orientar. O Espírito Santo é essa bússola. Suas emoções são como o catavento, úteis, sim, mas perigosas se você entregar o controle a elas. Quero te dizer algo com ternura, mas com clareza. Emoções não são más. Deus te criou com emoções. Ele sabe que você chora, que se assusta, que se irrita, que se cansa. Não se condene por sentir intensamente, mas entenda isto. Emoções são indicadores, não diretores. São como luzes no painel do carro. Avisam que algo está acontecendo, mas não dizem para onde ir. Se uma luz acende, você não joga o carro no abismo. Você para, revisa, faz ajustes. O Espírito, sim, foi projetado para guiar sua vida. E quando Deus te dá direção, Ele não o faz para controlar você, mas para proteger você. Romanos 8,14 diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Não diz todos os que são guiados pelo seu ânimo, nem pelo impulso, nem pelo medo. Filhos. E um filho aprende a ouvir a voz do pai, mesmo quando o coração está tremendo. Porque se hoje você se deixa guiar pela tristeza, amanhã se deixará guiar pela euforia, e depois de amanhã pela frustração. E assim você vive em círculos, como alguém que tenta nascer de novo, mas continua preso às marés da alma. Agora, como distinguir a direção do espírito de uma emoção intensa? Comece com perguntas simples, mas poderosas. O que estou prestes a fazer está alinhado com a palavra ou a contradiz? Porque o Espírito Santo nunca guia contra o que ele mesmo inspirou. O que estou prestes a fazer produz uma paz duradoura ou apenas uma emoção momentânea? Porque há decisões que parecem emocionantes, mas deixam vazio. E há obediências que parecem difíceis, mas deixam em paz. O que estou prestes a fazer gera fruto limpo com o tempo ou apenas alívio imediato? Porque o Espírito produz fruto, não apenas sensações. Gálatas 5, 22 e 23 fala do fruto do Espírito e lá aparece algo que muitos esquecem. Domínio próprio, não impulsividade espiritual, não reações descontroladas, domínio próprio.
Isso significa que o Espírito não apenas consola, ele também fortalece para pausar, para pensar, para esperar, para não responder com raiva, para não voltar ao velho apenas porque você está sensível, para não comprar paz falsa com decisões rápidas. Ser guiado pelo Espírito muitas vezes se parece com isto. Você para, respira, ora e escolhe o certo mesmo que suas emoções gritem o contrário. Veja o profeta Elias. Houve um dia em que viu fogo cair do céu, viu vitória, viu o poder de Deus. E pouco depois, uma ameaça de Jezabel o derrubou. Correu, se escondeu e disse que queria morrer. Suas emoções estavam mentindo sobre seu futuro. Sentiu-se sozinho, sentiu-se acabado, sentiu-se derrotado. Mas Deus não o definiu por aquele momento emocional. Deus o alimentou, deixou descansar, falou com ternura e o colocou de volta no caminho. Isso é lindo. Deus não te repreende por sentir, mas também não te deixa tomar decisões eternas a partir de emoções temporárias. E aqui vem uma verdade libertadora. Sentir medo não significa que Deus não está contigo. Sentir tristeza não significa que você retrocedeu. Sentir confusão não significa que perdeu a fé. Significa que você é humano e está em processo. O problema não é sentir. O problema é obedecer ao que sente como se fosse a voz final, porque o passado muitas vezes volta disfarçado de emoção. Culpa que parece humildade, vergonha que parece prudência, ansiedade que parece intuição. E se você não estiver atento, acaba chamando de guia, o que na realidade é uma ferida falando. Então, o que fazer quando sente algo muito forte? Pause, pergunte, submeta, fale com Deus, diga: Senhor, isto é o que sinto, não nego, mas não vou adorar, mostre-me a tua verdade. E espere por aquela paz que não é emoção, mas direção. Aquela paz que não depende de que tudo esteja bem fora, mas de que dentro você esteja alinhado. Porque quando o Espírito guia, nem sempre grita, muitas vezes sussurra. E seu sussurro, embora suave, é mais seguro que o grito de qualquer emoção. Hoje, Deus te diz: não se condene por sentir intensamente, mas também não se entregue ao impulso. Você é filho, você é filha, e os filhos aprendem a caminhar por direção, não por reação. Você soltou seu passado, está nascendo de novo. E agora, quando suas emoções quiserem dirigir sua vida, lembre-se, elas podem ir no banco do passageiro. Mas o volante pertence ao Espírito Santo. Você é guiado pelo Espírito. Mas o que acontece quando a fé se sente fraca e a dúvida se sente forte? Aí surge outra batalha, e também há uma resposta para você. Número 11. Andando pela fé, não pelos olhos. Há momentos em que você olha para a sua vida e não vê sinais claros de mudança. Você ora, obedece, tenta fazer o certo, mas os resultados não aparecem. O passado já não tem o mesmo poder. Você decidiu nascer de novo, mas o presente ainda parece nublado. É aí que Deus te chama para algo mais profundo. Andar pela fé, não pelos olhos. Porque a fé verdadeira não depende do que seus olhos podem comprovar, mas do que seu coração decidiu crer. Hebreus 11. Diz que a fé é a certeza do que se espera, a convicção do que não se vê. Não diz a certeza do que você já tem em mãos, nem a convicção do que já está resolvido. A fé opera precisamente quando não há provas visíveis, quando tudo parece igual por fora, mas algo está sendo transformado por dentro. E essa fé é a que sustenta aquele que decidiu soltar seu passado, mesmo que ainda não veja completamente o fruto de sua nova vida. Paulo expressou isso com clareza contundente quando escreveu que andamos pela fé e não pelos olhos, como diz 2 Coríntios 5:7. Andar pela fé não é negar a realidade, é decidir que a realidade visível não tem a palavra final.
Suas circunstâncias falam sim, mas a promessa de Deus fala mais alto. O problema é que estamos acostumados a crer apenas quando vemos, e Deus te convida a crer mesmo quando ainda não vê nada. Imagine um piloto voando entre nuvens densas. Do cockpit não se vê o chão, não se vê o horizonte, não se vê direção alguma. Se esse piloto se guiasse apenas pelo que seus olhos veem, entraria em pânico. Mas ele confia nos instrumentos, confia em uma verdade que não depende da visibilidade. Assim é a fé. Não se apoia no que você sente nem no que percebe, mas no que Deus já disse. E quando você decide confiar na palavra, mesmo que suas emoções e circunstâncias digam o contrário, você está andando pela fé. Abraão viveu assim. Deus prometeu a ele um filho, uma descendência, um futuro. Mas se passaram anos, muitos anos, sem que nada mudasse. 25 anos entre a promessa e o cumprimento. Humanamente não havia evidência. Seu corpo envelhecia, o ventre de Sara não dava sinais de vida. Mesmo assim, Abraão escolheu crer. Não porque via resultados, mas porque conhecia o Deus que prometeu. E essa fé, que parecia irracional para muitos, foi contada por justiça. Talvez hoje você esteja nesse ponto. Você soltou hábitos, pediu perdão, começou a caminhar com Deus, mas ainda não vê restauração total na sua família, nas suas finanças, na sua saúde ou no seu interior. E o inimigo sussurra: nada está mudando. Mas a fé responde: Deus está operando, mesmo que eu não veja. Porque o reino de Deus muitas vezes trabalha no invisível antes de se manifestar no visível. Andar pela fé não significa que não haverá dúvidas. A dúvida não é pecado. A dúvida é um convite a aprofundar-se. É um sinal de que você está processando algo maior que você. O problema não é duvidar. O problema é render-se à dúvida. Deus não rejeita quem pergunta, rejeita quem se fecha. Quando duvida, não se afaste. Aproxime-se mais. Ore mais. Ouça mais, permaneça, pense no caminho de Emaús. 2 discípulos caminhavam tristes, desanimados, convencidos de que tudo havia acabado. Seus olhos não viam esperança, não viam Jesus ressuscitado, mas ele caminhava com eles, falava com eles, explicava as Escrituras. A presença estava ali, mesmo que a percepção não. E foi só quando o pão foi partido que seus olhos se abriram. Muitas vezes, a presença de Deus está mais perto do que você imagina, mesmo que sua visão ainda não a reconheça. Talvez hoje você diga: não sinto Deus, não vejo respostas, não percebo progresso. E Deus responde com amor: continue caminhando. A fé não para porque não vê, a fé avança porque confia. Cada passo que você dá sem evidência visível fortalece músculos espirituais que não se desenvolvem de outra forma. A fé madura nasce na espera, se firma no silêncio e se aperfeiçoa na perseverança. Jesus disse que uma fé tão pequena como um grão de mostarda move montanhas. Ele não falou sobre o tamanho da fé, mas sobre o poder de Deus. Não é quanta fé você tem, é em quem sua fé está posta. E se hoje sua fé se sente pequena, cansada ou fraca, não se envergonhe. Apresente-a como está. Deus não despreza a fé frágil. Ele a sustenta, cuida dela e a faz crescer. Hoje Deus te diz: você não precisa ver para confiar. Não precisa de provas para continuar. Você soltou seu passado, nasceu de novo e agora está aprendendo a caminhar de forma diferente. Não pelo que seus olhos veem, mas pelo que seu espírito sabe. Continue caminhando, mesmo que não veja o fim do caminho. Deus já o vê. E Ele não falha. Sua fé está crescendo, mas em breve você descobrirá algo mais. Nem todos celebrarão sua transformação. E aí, você também precisará de fé para permanecer firme. Número 12. Quando o mundo e os velhos amigos não aceitam sua mudança. Haverá um momento quase inevitável em que você perceberá que nem todos se alegram com sua transformação.
Você está vivendo um processo profundo, soltando o passado, nascendo de novo, aprendendo a viver com uma identidade diferente. E de repente nota olhares estranhos, silêncios constrangedores, piadas que antes não doíam e agora pesam. Pessoas que diziam te amar começam a se distanciar, a questionar ou a minimizar sua mudança. E isso dói, porque a rejeição dói mais quando vem de quem conhecia sua versão anterior. Jesus alertou claramente em João 15:19. Disse que se o mundo os aborrecesse, lembrassem que primeiro aborreceu a ele. Quando você já não pertence à lógica do mundo, quando sua vida deixa de girar em torno dos mesmos excessos, das mesmas conversas vazias ou dos mesmos hábitos destrutivos, você se torna estranho para quem ainda permanece lá. Não porque você seja melhor, mas porque já não se encaixa, e essa diferença incomoda. Pedro explicou isso de forma muito humana em 1 de Pedro 4:4, quando diz que lhes parece coisa estranha que você já não corra com eles no mesmo desenfreio. Não diz que você seja agressivo, nem arrogante, nem que os julgue. Diz simplesmente que você já não corre com eles. E muitas vezes isso é suficiente para gerar rejeição. Sua simples decisão de mudar se torna um espelho desconfortável para quem ainda não quer mudar. Pense na imagem do caranguejo tentando sair do balde. Não precisa de tampa, porque os outros caranguejos o puxam para baixo cada vez que ele tenta subir. Não o fazem por maldade consciente, o fazem por instinto. Porque ver um sair lhes lembra que eles também poderiam fazê-lo. Algo parecido acontece quando você decide deixar seu passado para trás. Algumas pessoas não querem ver você avançar porque, no fundo, isso lhes lembra que também são chamados a algo maior. É aí que você precisa de sabedoria espiritual. Não responder com defensividade, não cair em discussões inúteis, não adotar uma atitude de superioridade. Sua transformação não o torna juiz, o torna testemunha. Responder com amor não significa permitir faltas de respeito, significa não deixar que a amargura se instale em seu coração. Você pode ser firme sem ser duro, pode colocar limites sem erguer muros. Daniel é um exemplo poderoso disso. Viveu na Babilônia, cercado de uma cultura completamente contrária à sua fé. Não se conformou, mas também não foi hostil. Não gritou, não atacou, não se isolou. Manteve sua integridade com graça. Honrou a Deus sem desprezar as pessoas. E foi justamente essa combinação de convicção e mansidão que fez até mesmo seus inimigos reconhecerem que havia algo diferente nele. É importante entender algo com clareza. Limites saudáveis não são isolamento. Não se trata de cortar todo mundo, nem de viver espiritualmente fechado. Trata-se de cuidar da vida nova que está crescendo em você. Algumas relações precisarão de distância, outras precisarão ser redefinidas, e algumas, com o tempo, talvez sejam restauradas. Mas, enquanto isso, Deus não o chama a caminhar sozinho. A comunidade de fé não é um luxo, é um sustento. Você precisa se cercar de pessoas que edifiquem, que compreendam seu processo, que não o arrastem de volta ao que Deus já tirou de você. Talvez você se pergunte se tudo isso significa que falhou, se a rejeição é sinal de que está fazendo algo errado. E aqui vem uma verdade libertadora. A rejeição não é seu fracasso. Muitas vezes é consequência de sua mudança. Nem todos estão preparados para a nova versão de você. E isso não invalida seu processo. Seu valor não se mede pela aprovação alheia, já foi definido por aquele que deu sua vida por você. Se hoje você se sente só, incompreendido ou apontado, não recue. Não volte a se encaixar em lugares que Deus já mostrou que não eram seu lar. Lembre-se de que sua identidade já não está ancorada no passado nem na opinião alheia. Você está aprendendo a viver desde Cristo, e esse caminho, embora às vezes solitário, é profundamente verdadeiro. Permaneça com o coração limpo, não devolva mal por mal. Não permita que a rejeição endureça seu espírito. Deus usa até essas temporadas para afirmá-lo,
para ensiná-lo a depender mais dele do que da validação humana. E enquanto você caminha com fidelidade, descobrirá que ele sempre providencia novas relações, novos apoios, novas conexões que honram a vida que você agora está construindo. Você aprendeu a lidar com a rejeição sem perder a fé nem o amor. E isso é sinal de maturidade espiritual. Mas o caminho não termina aí. Haverá momentos em que não apenas as pessoas, mas as emoções e o ânimo se esgotarão. E então, será preciso aprender algo ainda mais profundo. Como sustentar a fé quando o deserto espiritual chegar. Permaneça com o coração limpo. Não devolva mal por mal. Não permita que a rejeição endureça seu espírito. Deus usa até essas temporadas para afirmá-lo, para ensiná-lo a depender mais dele do que da validação humana. E enquanto você caminha com fidelidade, descobrirá que ele sempre providencia novas relações, novos apoios, novas conexões que honram a vida que você agora está construindo. Você aprendeu a lidar com a rejeição sem perder a fé nem o amor. E isso é sinal de maturidade espiritual. Mas o caminho não termina aí. Haverá momentos em que não apenas as pessoas, mas as emoções e o ânimo se esgotarão. E então será preciso aprender algo ainda mais profundo. Como sustentar a fé quando o deserto espiritual chegar. Número 13. Sustentando a fé no deserto. Há temporadas em que você ora e parece que o teto está fechado. Lê a palavra e não sente nada. Adora e seu coração não se acende como antes. E é aí que muitos se assustam e pensam: Deus se foi, fiz algo errado, já não sou de verdade. Mas ouça isto com ternura e firmeza. Haverá dias em que você não sentirá a Deus, e isso não significará que ele se foi. Significará que sua fé está sendo treinada para confiar sem sentir. O deserto não é abandono, é escola de profundidade. É o lugar onde Deus deixa de ser apenas emoção e se torna fundamento. Davi viveu isso e escreveu sem maquiagem. No Salmo 42:11, ele fala consigo mesmo como um pai fala a um filho com a alma cansada. Por que te abates, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda hei de louvá-lo. Veja o que acontece ali. Davi não ignora sua tristeza, não a nega, não finge ser forte. Ele a nomeia. Olha para ela de frente, mas depois gira o leme, não deixa sua emoção mandar. Dá uma ordem à sua alma, espera. Isso é fé madura, não é sentir bonito, é sustentar-se quando não se sente bonito. Às vezes você pensa que o espiritual sempre vai se sentir como fogo, como uma canção que arrepia a pele, como uma paz imediata. Mas a vida com Deus também tem estações de silêncio. E esse silêncio não é castigo. É treinamento, porque enquanto tudo se sente bem, é fácil dizer confio. A pergunta real é: você confia quando seu coração está seco? Quando sua mente está cheia de dúvidas? Quando a evidência não aparece? É aí que o novo nascimento se fortalece. É aí que você solta o passado de maneira mais profunda, porque já não depende de um impulso emocional para viver como nova criatura. Pense em Israel. Deus os tirou do Egito com poder e depois os levou ao deserto. Não porque os odiasse, mas porque os estava formando. O deserto desinstala a escravidão. No Egito, embora sofressem, pelo menos sabiam o que esperar. No deserto, aprendem a depender. E você também terá desertos assim. Momentos em que Deus retira velhos apoios, onde o aplauso já não o sustenta, onde a emoção já não o sustenta, onde as pessoas já não o sustentam. E aí é Ele quem o sustenta de uma maneira mais real. Porque a presença de Deus não é o mesmo que a sensação de Deus. Ele está, mesmo que você não sinta. Ele continua sendo Pai, mesmo que não o abrace com lágrimas naquele dia. Ele continua guiando, mesmo que o caminho pareça borrado. Veja esta imagem, um cacto florescendo no deserto. Por fora, parece que nada acontece, mas por dentro ele tem reservas, tem raízes, tem vida escondida. E o mesmo acontece com você.
Há temporadas em que não se vê fruto imediato, em que você sente que não avança, mas por dentro Deus está criando raízes. Raízes de paciência, raízes de domínio próprio, raízes de convicção, raízes de identidade. O deserto não seca o que Deus plantou. O deserto revela se suas raízes estão nele ou no que você sente. Elias também viveu isso. Vinha de uma vitória tremenda, de um pico espiritual, e depois caiu em uma caverna, cansado, assustado, vazio. Suas emoções diziam: já não posso, quero morrer, estou sozinho. E Deus não o rejeitou por isso. Deus o encontrou, o alimentou, deixou-o dormir, falou com ele, lembrou-o de que havia mais história. Isso é o que Deus faz com você quando está em seca. Não te esmagar, te sustenta, não te humilha, te restaura, não exige brilho, te convida a permanecer. E aqui vem o lado prático, porque no deserto você precisa de ferramentas concretas, não apenas frases bonitas. A primeira ferramenta é obediência sem sentimento. Há dias em que obedecer se sente fácil, e há dias em que obedecer se sente pesado. Mas obedecer na seca é ouro no céu, porque você está dizendo: Senhor, não te sigo pelo que me dás, te sigo por quem tu és. Isso quebra correntes do passado, porque o passado sempre o empurrava a viver por impulso. O novo você aprende a viver por convicção. A segunda ferramenta é a palavra como âncora. Não como emoção, mas como âncora. Você não lê apenas para sentir. Lê para lembrar a verdade quando sua mente mente. Lê para ter uma rocha sob os pés. Quando seu coração disser: Deus não está, a palavra responde: Ele prometeu não te deixar. Quando a culpa disser: já perdeu tudo, a palavra lembra que suas misericórdias se renovam. Quando o passado tentar falar mais alto, você responde com o que Deus já disse. A terceira ferramenta é a comunidade como testemunha, porque o deserto sussurra isolamento. Ninguém te entende. E quando você se isola, a voz do inimigo se amplifica. Mas quando se aproxima de irmãos na fé, mesmo com poucas palavras, alguém ora com você, alguém lembra do que você esqueceu, alguém te sustenta quando você não consegue. Isso também é graça, isso também é Deus cuidando de você. E por fim, aprenda a falar com sua alma como Davi. Não se fale com condenação, não diga: sou um fracasso, já não sirvo. Fale com verdade: ó minha alma, espera em Deus. Diga ao seu coração: hoje não sinto, mas não solto. Diga à sua mente: hoje não vejo, mas confio. Porque fé não é negar a seca, fé é atravessá-la sem abandonar. Se hoje você está em deserto espiritual, não fuja de Deus, corra para Ele. Não espere sentir para voltar, volte para sentir. E mesmo que não sinta, volte assim mesmo. O deserto não significa que Deus te deixou, significa que Ele está te preparando para algo que só se aprende no silêncio. E quando você sair, sairá com uma fé mais limpa, mais forte, mais verdadeira. Uma fé que já não depende de sua emoção, mas de sua fidelidade. Você aprendeu a caminhar em desertos. Agora, uma verdade final. Sua transformação não é apenas para você. Deus não o levantou apenas para curá-lo. Ele o levantou também para que outros vejam que é possível nascer de novo. Número 14. Sua nova missão. Embaixador com propósito. Você não nasceu de novo apenas para você. E eu sei que isso pode te surpreender, porque quando alguém vem ferido, cansado, com culpa acumulada e vergonha do passado, o único desejo é respirar, sentir alívio, que o coração pare de bater com medo. Mas Deus, quando te cura, não te cura para se esconder. Ele te cura para que outros saibam que há esperança. Porque há pessoas presas onde você esteve. E o único que precisam ver é isto: alguém saiu sim. Alguém foi restaurado sim. Alguém recomeçou sim. A Bíblia diz isso com tremenda clareza em 2 Coríntios 5:20. Somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus rogasse por meio de nós.
Um embaixador não fala por conta própria, não inventa uma mensagem, não representa sua opinião. Um embaixador leva uma voz delegada. Isso significa que sua vida agora tem um peso diferente. Não porque você seja perfeito, mas porque Cristo lhe deu uma nova credencial. Não é sua força que convence, é o Deus que te levantou que respalda a mensagem. Imagine essa cena. Um embaixador recebendo seus documentos oficiais para representar seu país. Ele não sai às ruas dizendo, olhem para mim, sai dizendo, trago uma mensagem. Assim é com você. Você não sai para ostentar sua mudança, você sai para refleti-la. Você não sai gritando, eu sou melhor. Você caminha com humildade e sua vida se torna uma carta aberta. E esse simples caminhar, com paz nos olhos, domínio próprio na boca, misericórdia nas mãos, provoca perguntas. Isso também é missão. Porque missão não é apenas pregar. Missão é viver de uma maneira que interrompa o desespero dos outros. Missão é que alguém te veja e pense. Antes era explosivo e agora responde com calma. Antes se afundava e agora se levanta. Antes vivia com rancor e agora perdoa. O que aconteceu com ele? E aí, sem pressão, sem teatro, você diz, Deus me alcançou, Deus me fez nascer de novo. Isso é embaixador, isso é propósito, isso é o céu falando numa língua que as pessoas entendem, uma vida transformada. Talvez você diga, mas minha história é muito suja, meu passado tem muitas quedas, eu não sou exemplo. E ouça isso como um abraço firme. Sua história, com suas cicatrizes, pode ser seu testemunho mais poderoso. Porque as pessoas não se identificam com quem nunca caiu, se identificam com quem caiu e foi levantado. A graça brilha mais onde houve ruína. A luz se nota mais onde houve escuridão. Deus não desperdiça sua dor. Deus a redime. E o que antes era vergonha, Ele transforma em evidência de sua misericórdia. Efésios 2:10 confirma. Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Isso significa que você não está improvisando seu futuro. Há obras preparadas, há passos desenhados, há pessoas específicas que Deus colocará em seu caminho. E você não precisa conhecê-las todas hoje. Só precisa caminhar fielmente, um dia de cada vez. E o propósito irá se revelar à medida que você obedece. Veja a história do homem liberto que vivia atormentado, aquele que ninguém podia controlar, que estava quebrado por dentro. Quando Jesus o cura, ele quer ficar grudado a Jesus, como qualquer um. Mas Jesus o envia com uma missão. Vá para a sua casa, para os seus, e conte a eles quão grandes coisas o Senhor fez contigo. Esse homem não foi a um seminário, não obteve um título, não se tornou perfeito da noite para o dia. Só tinha uma coisa, uma história real com Deus. E com isso, evangelizou regiões inteiras. Isso te diz algo. Deus usa o autêntico. Deus usa o transformado. Deus usa quem foi alcançado. Sua nova missão começa no próximo, na sua casa, nos seus hábitos, na sua maneira de falar, em como pedir perdão se antes era orgulhoso, em como colocar limites se antes se destruía para agradar, em como deixar o oculto se antes vivia uma vida dupla, em como honrar seu corpo como templo do Espírito Santo, porque agora ele já não te pertence. É aí que se prega sem microfone. É aí que o passado perde autoridade, porque você já não vive para repetir padrões antigos, mas para caminhar no novo. E mais, você não precisa convencer ninguém. Essa carga não é sua. Sua missão não é pressionar, nem discutir, nem demonstrar superioridade. Sua missão é refletir. Ser embaixador não é ser agressivo, é ser fiel. Mantenha seu coração limpo, mantenha sua boca com graça, mantenha sua conduta na luz e deixe Deus fazer o resto, porque quando você reflete Cristo, o Espírito Santo se encarrega de tocar o que você não pode tocar. Então hoje, se você se pergunta, para que nasci de novo?
A resposta é maior do que seu alívio, embora seu alívio importe. Você nasceu de novo para viver livre e para que outros vejam que também podem viver livres. Você nasceu de novo para soltar seu passado e para ajudar outros a soltarem o deles. Você nasceu de novo para receber um nome novo e para anunciar que há um Pai que ainda adota, perdoa e restaura. Caminhe com essa dignidade, não com orgulho, mas com autoridade humilde, não com condenação, mas com gratidão, não com medo, mas com propósito, porque o Rei não apenas te levantou, o Rei agora te envia. E onde você for, sua vida pode se tornar uma porta de esperança para alguém prestes a se render. Número 15. Viver hoje como nova criatura. Tudo o que você ouviu até agora tem um único propósito, que você viva hoje. Não amanhã, não quando se sentir mais forte, não quando as emoções estiverem alinhadas. Hoje. Porque a nova vida em Cristo não é uma teoria espiritual, é uma prática diária. Nascer de novo não significa que o passado desaparece da sua memória. Significa que ele perde autoridade sobre suas decisões presentes. E essa autoridade se exerce todo dia, no cotidiano, no pequeno, no aparentemente simples. Viver hoje como nova criatura começa quando o passado tenta te atacar, porque ele vai tentar. Virão lembranças, culpas, vozes internas dizendo que você não mudou tanto, que isso não vai durar. E é aí que você não dialoga com a acusação, é aí que você declara a identidade. Não discute com o ontem, coloca-o em seu lugar. Diz com convicção, sou nova criatura. Não porque sinta, mas porque Deus disse. E quando Deus fala, o passado se cala, mesmo que tente gritar. Haverá dias em que a vergonha tentará voltar. Aqueles momentos em que você se pergunta se realmente merece essa nova oportunidade. Aí, lembre-se da cena de Zacarias 3, quando o sumo sacerdote estava com vestes sujas e o próprio Deus ordenou que as tirassem e o vestissem com roupas limpas. Não foi ele quem se limpou, foi Deus quem o restaurou. Isso significa que sua dignidade não depende da sua perfeição, mas da graça que te cobre. Você não caminha com roupas velhas quando Deus já te deu vestes novas. Quando a dúvida crescer, e ela crescerá, não tente eliminá-la com força humana. Ancore sua mente na verdade. Lembre-se de que você caminha pela fé e não pelo que vê. Não precisa se sentir seguro para estar seguro. Não precisa ver resultados imediatos para estar avançando. A fé não é ausência de perguntas, é decisão de confiar mesmo quando não há respostas claras. E toda vez que você escolhe confiar, você está vivendo como nova criatura. Haverá momentos em que o mundo não entenderá sua mudança. Pessoas que antes celebravam seus antigos hábitos, agora se sentirão desconfortáveis com sua nova forma de viver. Não responda com dureza, nem com medo. Responda com amor. Não se defenda o tempo todo, não explique demais. Viva. A coerência fala mais alto que qualquer argumento. E lembre-se que estabelecer limites não é rejeitar pessoas, é proteger a vida nova que Deus está formando em você. Quando chegar o deserto, e ele chegará, não entre em pânico espiritual. Não pense que Deus se foi apenas porque você não o sente. É aí que você sustenta disciplinas sem emoção. Leia a palavra, mesmo que não sinta nada. Ore, mesmo que pareça seco. Participe de congregações, mesmo que seu ânimo esteja baixo. Porque a fé madura não depende do entusiasmo, depende da fidelidade. E é nesses dias silenciosos que sua raiz se aprofunda. Para viver tudo isso hoje, você precisa de algo simples e constante. Uma rotina pequena, mas intencional. 5 minutos bastam. Ao despertar, declare em voz alta quem você é em Cristo. Leia um versículo, mesmo que seja um só. Ore com palavras simples. Não busque orações longas, busque orações honestas. Isso é colocar o plano diante dos seus olhos, como um atleta que vê seu treino toda manhã. A transformação não é acidental, é dirigida.
Apocalipse 21:5 diz: Eis que faço novas todas as coisas. Não diz fiz, diz faço. É um processo contínuo. Todo dia Deus continua fazendo algo novo em você. Sua parte não é entender todo o processo. Sua parte é se apresentar disponível. Como Israel quando atravessou o Jordão e levantou pedras memorial, você também precisa de lembranças visíveis. Hábitos que te digam quem você é quando sua mente quiser esquecer. Talvez você pense que precisa de um plano perfeito para começar. Não precisa. Precisa começar. O que você fizer hoje, por menor que pareça, está formando a pessoa que será amanhã. A constância vence o entusiasmo. A obediência diária vence o impulso momentâneo. E Deus honra quem começa, mesmo que comece tremendo. Se você se sente velho demais para mudar, lembre-se que Deus não trabalha com relógios humanos. Se sente que seu pecado foi grave demais, lembre-se que o sangue de Cristo não tem limites. Se falhou muitas vezes, lembre-se que o novo nascimento não depende da sua força, mas do Espírito Santo. Se não se sente diferente, lembre-se que a identidade é um fato antes de ser um sentimento. Se acredita que Deus não pode te usar, lembre-se que Ele se especializa em redimir histórias quebradas. E se luta, alegre-se em silêncio. A luta é sinal de vida nova. Hoje você não está aqui por acaso. Hoje não é um dia qualquer. Hoje é uma oportunidade concreta de viver como quem já não pertence ao passado. Hoje você pode falar diferente, pensar diferente, decidir diferente. Hoje você pode viver como nova criatura. Não espere se sentir pronto. Decida caminhar. Deus cuidará do resto. E enquanto caminha, você descobrirá algo poderoso. A nova vida não começa amanhã. Começa agora. Você chegou ao final desta mensagem, mas o que Deus plantou em seu coração está apenas começando a germinar. Tudo o que você ouviu não foi informação apenas para sua mente, foi semente de vida para o seu espírito. No início desta mensagem, falamos sobre aquele peso que você carregou por tanto tempo, aquela voz que dizia que já era tarde demais para você. Agora você sabe a verdade. O passado é apenas uma sombra sem corpo. Pode parecer enorme, pode falar alto, mas não pode te tocar. Deus já realizou a obra. Te deu um coração novo, te vestiu com roupas de gala diante do acusador, apagou suas transgressões por amor a si mesmo. Você não é quem foi. Você é nova criatura e essa identidade ninguém pode tirar de você. Esta noite, antes de dormir, quero que você faça algo simples, mas poderoso. Coloque a mão sobre o peito e declare em voz alta: Sou nova criatura em Cristo. Meu passado não me define. Hoje nasci de novo. Só leva 30 segundos, mas pode transformar como você acordará amanhã. Se esta mensagem tocou seu coração, te convido a compartilhá-la com alguém que também precisa ouvir que nunca é tarde demais para recomeçar. Às vezes, uma mensagem pode ser exatamente a resposta que alguém estava esperando. E se você quiser continuar recebendo palavras que alimentem sua fé, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma mensagem. Lembre-se disso. Hoje, o passado perde a sua voz. Hoje, você nasce de novo. Mais uma vez, que o Deus que faz novas todas as coisas renove sua mente, cure seu coração e te encha de paz. Até breve e nunca esqueça, você nunca caminha sozinho.